de nosso Senhor Jesus Cristo durante muito tempo, casa que nos acolhe sempre. Eu acho que já tem aqui uns 3 anos antes da pandemia que tivemos aqui pela última vez. Quando adentramos aqui, a alegria foi tanta, poder recordar os amigos, encontrar com todos e poder estar aqui, comentando do Evangelho. Tá bom aqui, Adão? Ótimo. Desliguei o celular, viu, gente? Ele não vai fazer a palestra hoje. É esse aqui que está na vossa frente. Então, foi nos incumbido de falar sobre a piedade. Piedade do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 17. Temos aqui um comentário fabuloso do nosso irmão. Ele vem falar das nossas obrigações diante desse comportamento da humanidade. Perguntamos: quem já ouviu falar de lei de causa e efeito? Todos nós que estudamos a doutrina espírita, não vou dizer que nós estamos cansados de ouvir falar de lei de causa e efeito, porque qualquer ensinamento da doutrina espírita, a gente jamais se cansa de ouvir, de falar, de buscar o entendimento, porque os ensinamentos são inesgotáveis. Todos os assuntos da doutrina espírita, todos os ensinamentos de Jesus, não tem fim. Por mais que nós fiquemos aqui horas, dias, meses falando sobre aquele mesmo tema, sempre tem algo a mais. Alguém que ficou ali calado o tempo todo vai ter algo para comentar. Então não é nada demais falar de lei de causa e efeito. Mas o que tem isso a ver com a piedade? Então vamos lá por etapa. A lei de causa e efeito nos remete ao entendimento de que, se nós estamos numa condição de efeito, temos uma causa que proporcionou o efeito. Física, né? Se você joga uma bola na parede, a bola automaticamente volta para você. Então, na vida espiritual, nós que não somos espíritos evoluídos, coisa nenhuma, cometemos os delitos na nossa trajetória espiritual, encarnando, vivendo como espíritos atrasados, suscetíveis a inúmeros erros. Vamos errando à vontade, mas existe essa lei sublime do nosso Pai Celestial, que faz com que nós possamos reaver essas dívidas, os delitos que cometemos, pagando, expiando pelo que nós fizemos de errado. Isso é a lei de causa e efeito. Cometemos o erro hoje, automaticamente vamos estar submetidos à reparação. Então leva-nos aí qualquer nome que vá justificar a nossa remissão dos nossos erros. É ou não é verdade? Porém, aquele que tem que pagar, ele vai encarnar num plano físico apropriado às suas dívidas. E qual que é a condição do nosso planeta, onde vivemos? Para que nós vivemos aqui? Para aprendermos, crescermos, evoluirmos e também termos que resgatar. Allan Kardec coloca que nós estamos num mundo de expiação e provas. Poderia ser só um mundo de expiação, não? Todo ser que estivesse aqui encarnado só iria pagar pelos erros do passado. Então todos nós iríamos sofrer. Mas não, Deus é bondoso e a didática dele é muito plena, correta. Ele deu uma condiçãozinha a mais para o nosso planeta: dar provas de evolução. Então nós vamos evoluindo também, à medida que nós vamos resgatando as nossas dívidas, nós vamos superando aquilo que nós temos dificuldade para viver com o semelhante, viver num mundo que é de Deus e poder evoluir. Não é só resgatar. Pronto, resgatei, está aqui. Como você tem uma dívida no banco, vai lá e conversa com o gerente, quita aquela dívida, pronto. Você evoluiu? Lá no banco não, você quitou sua dívida. Mas no nosso plano físico,
nós vamos pagando as nossas dívidas, e conforme o nosso esforço, a nossa boa vontade de evoluir, evoluir. Ele tocou no assunto certinho que estava faltando. Para que tudo isso? Para evoluirmos. Nós vamos evoluir. Aí então, eu vou dar provas de que eu tenho condições de evoluir. Ontem eu estava lendo um texto que falava que os cristãos, na época de Jesus, os que estavam aprendendo as primeiras lições e dando provas de que seriam capazes de evoluir naquela época, passavam por dificuldades tremendas que nós não suportaríamos, nós, viventes de hoje aqui nesse planeta. Eles eram jogados nas arenas para os leões comerem vivos. Ai, duro, né? Eu vi isso. Triste, né? Imagina um leão te devorando vivo. Se você não se encarnar, né? Ali, antes de ele dar a primeira bocanhada, você era atado num poste e ali pedradas, mais pedradas. Triste também, não é? Não? Mas aqueles cristãos tinham uma palavrinha que eles absorviam muito bem: resignação e compreensão de um mundo melhor. E hoje nós temos essa compreensão, somos resignados ao suficiente para evoluirmos e resgatarmos as nossas dívidas? Nem tanto. Tanto é verdade que nós muitas vezes lamuriamos contra as dores que nos chegam, que nos aproximam, né? Qualquer tipo de dor. Mas a humanidade caminha de mãos dadas com a dor, com o sofrimento. Que notícia triste é essa do rapaz lá em Blumenau, não é mesmo? Que notícia triste. Analisamos assim a condição. Por que as crianças sofreram? A lei de causa e efeito. Mas se é lei de causa e efeito, não podemos fazer nada. Foi designado por Deus. É justamente aí que entra a piedade. O embrutecido, o que não tem aquele coração que bate pelas forças vibrantes das causas divinas, ele nem liga para nada. E até diz, não, lá na doutrina espírita eles falam que é lei de causa e efeito, eu tinha que passar por isso mesmo e pronto. Isso que é coração frio, né? Não sente nada. Ouvimos agora há pouco o depoimento de um dos pais chorando, dizendo que o filhinho saiu de casa imitando os coelhinhos, porque estamos na época aí da Páscoa, né? As professoras ensinam tudo isso, e ele de alegria, pulando, indo para o colégio. Então nós, embrutecidos, endurecidos que somos, não temos um mínimo sentimento por essas crianças que faleceram daquela forma. O que é isso? Falta de piedade, onde o Espírito vem retratar aqui. A piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos, dos bons espíritos, de Deus. Então nós vamos traçar aqui pequenos comentários, acompanhando o raciocínio desse espírito. O nosso irmão aqui, Michel, em Bordeaux, editor 1862. Então a piedade é uma virtude que mais nos aproxima dos bons espíritos. Aquele que tem piedade no coração consegue a companhia dos bons espíritos. Vamos analisar, 30 minutos, né? Tranquilo. Vamos analisar aqui o que é ter a companhia de um bom espírito. Aquele que te acompanha, te dá conselhos. A gente não recebe o conselho dos pais. O pai orienta, filho, faz isso, é melhor para você. Que bom, que alegria que temos esse conselho do papai, da mamãe. Imaginemos um bom espírito ao nosso lado, fazendo companhia a todo instante.
Então, aquele que procura as boas virtudes, ainda mais a piedade, tem a companhia dos bons espíritos. E essa virtude, a piedade, que nos faz esquecer de nós mesmos para pensarmos naquele que sofre, seja qual for o sofrimento. Você está vendo ali ele sofrer. Você está vendo ali ele sofrer. Você tem que vibrar alguma coisa dentro de você. O seu coração tem que pulsar mais forte. A sua mente tem que trabalhar mais rápido. Porque é seu irmão passando por dificuldade. O pai chorava, lembrando da peraltice do seu filho que estava indo para a escola. Porque ele tomou as dores do pai, da mãe, daqueles que faleceram. Isso é piedade. Não é bom a gente ficar constantemente vendo esses noticiários, mas quando tomarmos ciência deles, fazemos alguma coisa. Mas o que eu posso fazer? Alguém, algum dia, em algum lugar, saiu do seu local de trabalho. Ele olhou assim e falou: não, essas paredes não me confortam. Eu não vou ficar aqui sem fazer nada. Aqui não tem dor, não tem choro, não tem lamúria, não tem sofrimento. O sofrimento está tudo lá de fora. Então essa criatura foi nas suas superiores e pediu permissão. Posso ir lá fora ajudar os doentes, os enfermos? Não, o seu local é aqui, nesse convento. Você recebeu esse ofício, tem desempenho, mas eu prefiro enxugar as lágrimas dos que choram. Eles estão lá de fora, eles não podem vir aqui. E a superiora insistiu: não, você não pode ir aqui, que é o seu lugar, fazendo preces, orações, 1000. O que adianta você ir para lá? Mas será que eu vou me sentir bem ajudando o próximo, o sofredor? Ela não foi permitida sair para fora, mas ela fugia do convento e começou a ajudar. Na primeira esquina, no primeiro bairro, ela encontrou um enfermo caído no chão. Levantou a sua cabeça, pôs no colo. Tinha nada para ajudar. Ele estava faminto. Ela não tinha um pedaço de pão para dar para ele. Então ela lembrou: Cristo está comigo. Eu posso ajudar. E levantou os seus olhos, aquele rosto macerado, fino, pediu ajuda a Deus. Deus, ajuda esse meu irmão. E de uma certa forma ele foi ajudado mesmo, e ela prosseguiu o seu intento, ajudando mais e mais os outros. E essa criatura encantou o mundo, porque ela fazia por amor, por piedade. A piedade verdadeira, do fundo do coração. Quando alguém machuca ali a perna, o braço, e a gente diz que tem piedade porque fala: ó, coitado, machucou a perna. Esquece, não faz nada por ele, só lamenta: ó, eu sou piedoso, estou vendo ele sofrer, e não faz nada. Isso não é piedade, isso é falar de boca para fora. Mas essa criatura aqui abraçava os enfermos, os famintos, as mães sem filhos e os filhos sem mães. Ela era de Calcutá, era uma belíssima madre. Quero acreditar que hoje ela está nos braços de Deus, talvez reencarnada, não sabemos, mas não interessa muito. Vamos absorver os seus ensinamentos, a sua prática amorosa, verdadeira piedade. Então, quando temos esses sentimentos, domamos o egoísmo e o orgulho. Aquele que só olha e fala: ó, coitado, ele é assolado ainda desses defeitos morais, só pensa em si. O egoísmo toma conta de todo o seu redor. O orgulho ainda não permite que ele faça nada, vezes nada, que é nada, para
semelhante. Faz nada. O orgulho não permite. Mas aquele que doma esses defeitos, vai lutando contra ele, contra esses defeitos. Não, hoje eu sou egoísta. Tudo bem, eu sei que eu sou egoísta, mas eu vou me esforçar. Tá, deixa eu fazer o seguinte. O que eu posso fazer? Não sei. Não tenho dinheiro para ajudar o pobre, o faminto, o necessitado. Eu vou fazer uma prece. Pronto. Primeiro passo. Ele pode ajudar sim. O que ele venceu? Os primeiros obstáculos do egoísmo. De vencer o egoísmo. Aí ele vai achar um caminho lá, abrindo a sua frente, para que ele possa vencer o egoísmo. Quando nós estamos assolados desses defeitos, a gente não tira esses defeitos de um momento para outro. Vocês conhecem a história do homem total? Choveu, tem uma lama ali de fora, você, camisa branca, calça branca, você rola na cama. Quando a gente era criança, fazia demais isso, né? Jogando bola, bolita. Minha terra falava era bolita, bola de gude. Aí você via com aquela roupa tudo suja. E na época, pelo menos na minha época, estava sendo lançado o Homo Total. Aí a mãe lá fazia de tudo para tirar aquelas manchas da lama, do lamaçal. Haja Homo Total para limpar aquela roupa, que era branca, não é branca mais. Assim são os nossos defeitos. Haja esforço necessário para domar as nossas más tendências, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Mas a gente consegue. Como dizem os Espíritos, no livro dos Espíritos, falta-nos a coragem, a vontade, para eliminar tudo isso. Então nós vamos vencer o egoísmo, e é o que nos faz progredir. Aí a gente vai angariar a humildade, a beneficência e o amor ao próximo. Certa vez, trabalhando, para quem não sabe, eu trabalho nos Correios, sou atendente. Estou lá, chega um senhor jovem, muito simpático, conversa, um papo agradável. Eu quero mandar essa caixa aqui, essa embalagem aqui para a África. Ah, sim. Só que ele não tinha o endereço completo. E não tinha nem CEP, a gente estava procurando ali, tentar achar o endereço, fomos no Google, nada, coisa mais difícil. Ele voltou no outro dia porque foi buscar ajuda para achar o endereço correto, para que fosse expedido e chegasse lá no destino. Então ele veio com mais algumas informações e estava difícil. E a curiosidade vai matando a gente, né? Querendo saber o que tinha ali. E depois ele começou a contar que ele era um trabalhador voluntário. Como é que chama aquela equipe do Divaldo Franco? Que abarca várias religiões, não é só o espiritismo não. Tem igreja católica, protestante, budista, espíritas, e o Divaldo é um embaixador. É um dos embaixadores do contexto espírita. Então ele trabalhava lá, e ele era evangélico, ele falou depois. E eles ficam lá um determinado tempo, sabe? 1 ano no máximo, 1 ano e meio, tem que voltar. Depois eles podem ir para lá novamente. Então ele foi me contar o que estava sendo transportado para lá e que ele tinha muita intenção de chegar ao seu destino. Era tênis. Tênis para as crianças usarem, que lá não. As crianças, na região que ele estava, não tinha. As crianças andavam descalços. A gente vê nos vídeos, aí, nos filmes, né? Inclusive no congresso que esteve, o Divaldo expôs lá esse vídeo, um filme que retratava o trabalho deles na África. E muitas crianças descalças. E uma delas foi filmado o pé, doente, cortado. Aí continua a reportagem. No final foram distribuídos e fizeram higienização nas crianças, roupinhas novas. Aí filmou novamente a mesma criança com o tênis branquinho. Não teve esse
no salão do congresso. Aí eu lembrei desse filme que ele apresentou no congresso, que o Divaldo apresentou. E ele falando assim, eu consegui, não sei quantos pares lá, para mandar, enviar lá para o interior, mas é bem interior da África, muita necessidade. E eu sempre achei todo esse pessoal trabalhador muito piedoso. É no Congo, né? No Congo, né? É no Congo. É no Congo. É aquela, sei que lá, sem fronteiras. Sem fronteiras, exatamente. Fraternidade sem fronteiras. Hã? Fraternidade sem fronteiras. Fraternidade sem fronteira. Obrigado, Eu gente. vi também o filme. Facilitou. A gente pode entrar no Google lá, consegue essas filmagens. Então ele estava enviando. Eis que a nossa gerente lá descobriu o endereço e foi expedido, graças a Deus. Passou-se um mês e ele voltou, só para dizer que as crianças receberam, olha só, receberam os tênis. Meu tempo falava tênis, é isso mesmo, mano? Tênis, né? Calçado de. Que alegria, né, gente? Demais. E o pessoal da fronteira, os trabalhadores da fronteira, eles fazem isso por amor. E lá tem regra. Eu quero entrar. Não. Quem é o senhor? Eu sou o Edson. Faço palestra lá no Caminho da Paz. Não, é assim não. É um critério, é uma regra muito sincera. E ainda bem que tem tudo isso, né? Então, todo esse pessoal fazem isso por amor, por caridade. Nós não vamos deixar que a visão da miséria perturbe. A visão da miséria perturbe. Peraí, me perdi aqui, com licença. Não vamos deixar que a visão da miséria nos perturbe, deparando com o sofredor. Na hora é difícil ajudar, mas nós podemos ajudar depois. É questão da pressa. Você está muito atrasado para o seu serviço, falta poucos minutos para você chegar a tempo. Se você parar um pouquinho para ajudar aquele que está caído ali, você chega atrasado. Se você puder chegar atrasado, atenda. Se você não puder mesmo, vai, depois faça uma pressa. Volta no outro dia, quem sabe ele está lá. Se ele não estiver lá, procure um outro local. Porque o seu chefe não vai entender isso. Mas a sua prece é de calor, é de amor, né? É de sinceridade. Isso chama-se piedade. Então nós podemos ajudar. Esse texto aqui do Espírito Michel, ele disse uma frase aqui que nos tocou bastante. A tranquilidade comprada ao preço de uma indiferença culpável é a tranquilidade do mar morto. Porque muitas vezes nós nos entregamos ao comodismo. Hoje é domingo, dia de ficar com a família. Quantas vezes já ouvimos isso? Então por que você não foi na quarta, na quinta, na sexta? Se você não pode ir no domingo, vai no sábado. Olhar por aquele que sofre. Hoje está muito difícil fazer visita nos hospitais, há um controle muito grande. Mas tudo bem, tem as creches, tem os orfanatos. Se identifica lá, faz uma ficha, um projeto de que você vai fazer um trabalho. Então vamos sair aí, pega o seu carro, põe lá uns pão com manteiga, um recheio bem gostoso, aqueles bolos de carne bem saboroso, bem temperadinho. Leva leite, vai no supermercado, compra leite, compra um sucozinho, refrigerante. Pega seu carro no final de semana, meio de semana mesmo, sai distribuindo por aí, mas sai com a vontade de servir. É o mínimo que você pode fazer. Estamos falando de ajuda material, aquele que sofre de uma forma ou de outra. Então a tranquilidade comprada ao preço de uma indiferença culpável é a tranquilidade do mar morto. Mar morto, como está dizendo, não tem vida, né? Então o egoísta está longe de ser atingido pela piedade. Por isso, fazer uma autoavaliação da própria vida nos faz conhecermos a nós mesmos, e assim vamos deixando esse vício tão cruel
E então, o contato com aquele que sofre, experimentamos um sentimento natural e profundo. O que é fazer uma avaliação? Como recomenda Santo Agostinho, no final do dia, para pensar o que eu já fiz na minha vida. Não é só no dia de hoje, não. Quem que eu já ajudei? Ninguém. Gente, eu recebo tudo, eu tenho saúde, eu tenho uma família, eu tenho um salário relativo ou um bom salário, eu posso fazer algo. Ninguém precisa ficar sabendo, não. É de uma forma ou de outra, e são inúmeras as condições. Procura um templo religioso, a doutrina espírita, o catolicismo, lá tem frentes de trabalho muito interessantes, que nós podemos estar ajudando, domando as nossas más tendências, né? Uma das inúmeras histórias da irmã Dulce, achei incrível. Ela havia tomado emprestado lá por conta dela mesma um galpão enorme que pertencia à prefeitura. Vocês sabem dessa história? E estava ajudando os enfermos, recolhia nas vias públicas e levava para esse galpão. E depois veio o prefeito: não, você não pode não, irmã Dulce, vai lá para o seu convento, irmã. Mas meu filho, chamava o prefeito de meu filho, lá no convento eu não posso fazer nada, são os enfermos que esperam por mim, como a irmã Madre Teresa de Calcutá. E o prefeito não teve jeito, teve que remover aquelas criaturas e não pôde fazer mais o serviço de primeiros socorros. E ela nunca foi médica, nunca foi enfermeira. Ele foi aprendendo ali, com alguns voluntários. Tá certo? Não, não tá certo. Mas ela nunca falava: eu sou médica, eu sou enfermeira. Estava ajudando. Então o prefeito falou: não, aqui não, esse galpão não. E ela ficou triste. Falou: não vou ficar triste não, vou sair procurando algum lugar. E num bairro meio afastado, ela viu o quê? Um galinheiro abandonado, ainda com vestígios de que tenha sido lá repouso das galinhas, dos galos, dos pintinhos. Ela falou: isso aqui está bom, um tamanho bom, vamos fazer uma limpeza aqui. Fez uma limpeza e começou a trazer os enfermos. Então, como se diz na gíria, né? Os jovens gostam, né? Não tinha tempo ruim com a irmã Dulce, não. Cuidava dos enfermos. E tudo foi crescendo na vida de irmã Dulce, até que criaram o Hospital Santo Antônio de Salvador. E ela nunca mais parou de trabalhar, porque ela tinha piedade pelo sofredor, por aqueles que sofrem. Né? Exemplo de vida para todos nós. Então, mesmo que seja difícil colocar a piedade em movimento, teremos uma recompensa enorme quando olharmos nos olhos úmidos dos que choram e gemem, nos agradecendo e tocando em nossas mãos, e olhando para o céu, reconhecendo o Pai amoroso, justo e bom. É mais uma alma que venceu com resignação as intempéries da vida física. É claro que você não vai tocar a mão daquele que está melhorando de vida, esperando dele um reconhecimento, um agradecimento. Você vai olhar nos olhos dele e ver que ele reconhece a Deus e foi resignado. Porque aquele que não é resignado vai ter que começar tudo de novo as suas expiações. Porque não vale sofrer sem resignação. Então você vê alguém aprumando, como se diz, né? Levantando, tornando-se digno. É a maior alegria daquele que tem piedade verdadeira no coração. Então fica aqui a lição do Evangelho. Esse espírito maravilhoso que tem esse discernimento, Michel, que vem nos incentivar à prática do bem. E a piedade não é só no sentido de coisas materiais, ajudas materiais. Principalmente também as ajudas morais, aquele que passa por dificuldades, quem está com a alta depressão, imagina, possivelmente vai suicidar, perder a sua vida, o autoaniquilamento. Isso é muito triste. Se você pode conversar com alguém, tirar esse alguém do abismo, ali
da beira do abismo. Imaginemos a figura, alguém ali, ó, prestes a pular. Autoaniquilamento é isso, está na beira do abismo, pronto para pular no despenhadeiro. Aí você chega por cima, calma, lentamente, começa a conversar. Falar mais da natureza, das coisas boas, alegres, envolvendo aquele irmão. Depois fala dele. Eu vim aqui para estar com você. Vamos conversar um pouco. Quem sabe esse que tocou o coração, que tem piedade verdadeira, consegue tirar aquela criatura do intento de aniquilar-se propriamente o corpo, perdendo-se a alma em regiões de muito sofrimento. Então tem inúmeras maneiras de confortar os que passam por depressões, ansiedades, momentos de tristeza. Perdi meu emprego. Isso é triste. A pessoa que gosta de trabalhar, que trabalha por amor, perdeu o emprego, é triste. E dentre todas essas condições, se estivermos abraçados com um ente querido, um espírito protetor, um anjo de guarda, um espírito evoluído, um espírito que te acolhe, que te aconselha, é motivo de alegria. Não é essa alegria em vão, não é essa alegria material que nós costumamos no dia a dia, mas a alegria verdadeira de ter uma boa companhia e através dessa companhia amorosa poder ajudar, porque tocou o nosso coração no sentido de ajudar verdadeiramente. Que Jesus nos ampare, nos abençoe, nos fortaleça nessa noite.